Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, uma aula de sociologia, nós vamos continuar o assunto a respeito do poder. E hoje nós vamos falar sobre o conflito político. Na verdade, o que a gente vai fazer vai ser trabalhar alguns conceitos, né? Vamos tentar dominar alguns conceitos, que é um tema polêmico, controverso, porque esses conceitos que a gente vai trabalhar, muitas vezes, eles não têm unanimidade, né? Isso, aliás, nunca tem em ciências humanas, né? Vocês podem encontrar determinados termos com conceitos diferentes. Então, vou trabalhar com vocês aqueles que mais costumam aparecer, ok? Então, são conceitos que vocês vão utilizar nas aulas de sociologia, na leitura de um texto de sociologia, de história, né, no dia a dia, na leitura de um jornal, né, de uma notícia, então escutando, né, um comentário, né, uma notícia na televisão. Termos como golpe de Estado, guerra civil, revolução, revolta. O que é uma revolução? O que é uma revolta? Revolta e revolução representam o mesmo fenômeno? São coisas diferentes? Até que ponto são diferentes? Não são diferentes? Então, a gente vai trabalhar exatamente esses conceitos, que fazem parte desse assunto maior, que é o conflito político. Mas o que é um conflito político? É uma luta pelo poder político entre forças rivais. Por exemplo, uma disputa pelo controle do Estado ou pela participação política. Um grupo não deseja necessariamente controlar o Estado, mas quer participar daquele Estado, ou do governo, ou das instituições do Estado. Pode ser também um conflito, uma luta, caracterizada pela pressão de um grupo para o governo tomar medidas que ele, governo, resiste em aplicar. Então não significa necessariamente querer assumir o governo, assumir o controle do Estado ou participar do Estado. O conflito político pode acontecer com um grupo que está fora do poder, que não almeja o poder, mas que pressiona o governo ou outros entes do Estado a tomarem medidas, né, que interessam aquele grupo, né? A motivação dessa luta política parece meio óbvia. Se é uma luta política, se é uma disputa política, o motivo é político. Mas, na prática, a motivação política costuma se misturar com questões econômicas e questões ideológicas. Então a gente chama de disputa política, né, de conflito político, mas muitas vezes esse conflito político envolve um conflito econômico, né, e um confronto de ideias, de doutrinas, de visões de mundo. O conflito político pode ser de dois tipos: violento ou pacífico. O violento, pessoal, é o que predominou na história da humanidade e da antiguidade até a nossa época, até a época contemporânea, né? Na verdade, foi o conflito político mais comum. O conflito político, por excelência, historicamente, né, ele vai ser um conflito violento, envolvendo confronto armado, a eliminação dos rivais, ou a prisão dos rivais, a derrubada de governos por meio de revoltas, golpe de Estado, revolução, uma contra-revolução ou guerra civil. Nós vamos trabalhar esses termos, né? Revolta, golpe de Estado, revolução, contra-revolução e guerra civil. Então essa disputa pelo poder, historicamente falando, ela foi violenta. O conflito político pacífico é uma coisa relativamente recente. E ela predomina nas sociedades modernas democráticas, baseadas no liberalismo. Uma doutrina que vai enfatizar os direitos individuais, a tolerância, a liberdade de expressão, a liberdade política. Aqueles regimes democráticos inspirados no liberalismo, eles tendem a conviver com um conflito político pacífico. Por quê? Porque nesse caso ele vai acontecer num quadro, num contexto de legalidade, de isonomia, de igualdade de direitos, de respeito às instituições, de tolerância em relação a opiniões diferentes, de debate público, mesmo havendo mobilização popular. Então, não é que o conflito não vai acontecer, mas na democracia moderna de base liberal, esse conflito ocorre geralmente de forma pacífica. E nos outros regimes, historicamente, acabou envolvendo a violência. Vamos dar uma olhada então num primeiro conceito, que é o golpe de Estado, coup d'état, em francês, o putsch, em alemão. O que é isso? É a derrubada do governo por opositores ou uma alteração de um regime político pelo próprio governante, chamado autogolpe, vejam só, por meio da força ou de meios inconstitucionais, ilegais.
Não é uma alteração de governo legal, constitucional, por exemplo, em eleições, ou prevista em lei. É uma derrubada, uma destituição de um governo de uma maneira violenta ou de forma inconstitucional, utilizando a força. Às vezes não tem nem a violência, mas tem a ameaça da força, né? A força às vezes não é aplicada, mas a ameaça da força existe e aquele governo é derrubado e destituído. Então o próprio governante faz isso. Para que isso aconteça, pessoal, para um golpe de Estado acontecer, os golpistas precisam de contar com o apoio dos militares, com o respaldo dos militares. Pode até ser que os militares não participem diretamente do golpe. O golpe seja dado por civis, mas aqueles golpistas civis, eles precisam ter esse respaldo dos militares, mesmo que os militares não ajam diretamente no golpe. Né? Por que tem que ter essa participação, esse respaldo dos militares? Para poder reprimir a resistência antigolpista, senão o golpe não dá certo. Né? Se o governante resistir ao golpe, essa resistência vai depender de uma resistência armada. Então os golpistas têm que ter uma força armada. Né? E essa força vão ser os militares. Ah, mas e os militares ficarem divididos? Uma parte apoiar o governo e outra parte apoiar os golpistas. Aí pode ocorrer uma guerra civil, como a gente vai ver daqui a pouquinho. De toda forma, os golpistas vão tentar dar o golpe com apoio de uma parte dos militares. Okay? O golpe é fruto de uma conspiração feita aí planejando a destituição, a derrubada de um governo. Em geral, esse golpe ele é liderado por militares, mas ele também pode ser chefiado por civis. Né? Então, por exemplo, um exemplo aqui na nossa história de um autogolpe, o Vargas. O Vargas foi eleito presidente constitucional, né, em 1934, era para ter terminado o mandato em 38, em 37 ele no governo, ele sendo presidente, ele deu um autogolpe, ele é um civil, era um civil, com apoio dos militares. Deu um autogolpe e instituiu uma ditadura, permaneceu no governo como um ditador. Né? O regime militar brasileiro foi dado por um golpe, resultado de uma conspiração envolvendo políticos, civis e militares, que levaram à derrubada do presidente João Goulart. Golpe branco, de vez em quando aparece essa expressão, golpe branco, também chamado de golpe silencioso ou brando, é um golpe que ocorre sem violência, embora os golpistas tenham respaldo dos militares, mas ocorre sem violência, usando meios parcialmente legais. Então, às vezes, o parlamento, ou parte do Congresso, do Legislativo, o Judiciário, eles interpretam o contexto, pode até modificar a lei, até agir contra a lei, mas tendo um respaldo ali da classe política, dos juízes, para afastar um governante. Não é impeachment. Impeachment é previsto na lei. Muitas vezes quem sofre impeachment, quem sofre, os apoiadores de quem sofreu o impeachment, não se conformam com o impeachment, diz que foi golpe e tal. Mas o impeachment é uma coisa prevista na lei. O golpe branco é um golpe não violento, parcialmente legal, quer dizer, ele fica naquela aquela falta de clareza, né, um oportunismo, às vezes, indo contra a própria lei e tal, mas dado por pessoas que estão no próprio Estado, estão no Congresso, estão no Judiciário, quando não estão no próprio governo. Então é uma parte mais polêmica, inclusive. Né? Bom, revolução. Termo central nas ciências humanas e nos conflitos políticos. Revolução, pessoal, de uma forma bem generalizada, é uma mudança relativamente rápida e profunda nas estruturas da sociedade, ou de uma sociedade. A revolução é chamada de revolução política quando ela é uma mudança rápida e profunda no regime político, no sistema político. Quer dizer, uma mudança intencional e súbita do regime político e da organização do Estado. A revolução política resulta na ascensão ao poder de novas elites, uma nova camada dirigente ou de elites dissidentes, quer dizer, um grupo. O que é uma dissidência? Dissidência é um grupo que rompe com um determinado grupo e passa para a oposição. Ele é uma dissidência. Então, as elites dissidência é parte da elite dirigente tradicional que rompeu com o regime anterior. A revolução política ela muda o regime sem modificar a estrutura social. Ela muda, assim, profundamente, rapidamente, o regime político.
fazer a forma de governo, né? Se é uma república ou uma monarquia, se é uma república democrática vira uma ditadura vira uma república democrática e tal, mas a estrutura social ela permanece a mesma. Ela pode acontecer de uma forma violenta, por meio da insurreição é um levante armado lá embaixo, eu vou falar mais da insurreição, ou de um golpe de Estado, né, que nós comentamos agora, com ou sem guerra civil, tem um conflito militar armado, né, interno na sociedade. Pode gerar uma guerra civil, pode não gerar, mas ainda assim ser uma mudança política violenta. Ou de forma pacífica, por meio de eleições em uma democracia, um grupo político é eleito livremente, democraticamente, né, e assume o poder e aí transforma o sistema político. Né? Ou por meio de movimentos populares de desobediência civil. Quer dizer, um movimento popular em que aquele movimento simplesmente não respeita mais as autoridades, não obedece à lei, mas é uma resistência passiva, né, sem violência, forçando o governo a tomar alguma medida. Nós temos vários exemplos na história. Né? A Revolução Gloriosa foi uma revolução que aconteceu na Inglaterra em 1688, 1689. Nós vamos falar sobre ela no final do ano. Nessa revolução, um monarca, um rei, foi destituído, o rei Jaime II, monarca de tendência absolutista, e em seu lugar assumiu, com apoio do parlamento, o rei Guilherme de Orange. Guilherme III, que acaba liderando um novo regime político, uma monarquia constitucional com rei limitado pela lei e limitado pelo parlamento. Então foi uma alteração política até relativamente pacífica. Né? Na Inglaterra você não teve derramamento de sangue, teve lá na Irlanda, mas não teve na Inglaterra. A Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, foi violenta. Foi uma revolução política. Quer dizer, as 13 colônias se uniram, romperam com a Grã-Bretanha, né, criaram um país independente, né, separado da Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América, mas a estrutura social permaneceu a mesma. A escravidão continuou existindo, a estrutura de classes, né, latifúndio e tal. A mudança é mais profunda quando a gente fala de uma revolução social. Aí sim. A revolução social, pessoal, é uma revolução política com mudanças profundas na sociedade. Quer dizer, no sistema econômico, na estrutura de classes e na ideologia dominante, na visão de mundo dominante, né, na doutrina oficial, aí dominante. A revolução social resulta em um novo regime político, em uma nova sociedade, quer dizer, uma nova estrutura social, né, com um novo sistema econômico, respaldadas por uma nova ideologia que vai legitimar as mudanças na organização do Estado e nas relações sociais e econômicas. O caso mais famoso é o da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa a gente vai ter uma alteração no sistema político, a servidão foi abolida, a nobreza perdeu seu poder, a igreja perdeu suas terras, né? Um novo regime político foi criado com uma sociedade mais próxima do capitalismo. Geralmente se considera que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, que ela cria as condições para a burguesia ter uma atuação política maior. Né? Na prática, os grupos que assumiram o poder, até o Napoleão, eram grupos mais ligados à pequena burguesia, à classe média, né? Classe média alta e tal, mas com alteração na estrutura social. Quer dizer, aquela estrutura feudal, o antigo regime feudal, senhorial, ele foi abolido pela Revolução Francesa. Então, o regime criado pela Revolução acabou favorecendo muito mais o desenvolvimento do capitalismo. Né? É um caso clássico famoso. Esse tipo de revolução, por ser mais radical, mais profunda, altera a estrutura política, mas altera a estrutura social, altera o sistema econômico, né? Impõe uma nova ideologia, inevitavelmente, pessoal, a revolução social é violenta. Historicamente, as revoluções sociais são violentas. Né? Tem uma grande mobilização popular, a chamada ação das massas, né? O povo, os trabalhadores são mobilizados nesse tipo de revolução. Leva a ascensão de uma nova classe ao poder, né? Eu falei o caso aí da Revolução Francesa, na ascensão da burguesia ao poder, é a visão tradicional. Agora, ao contrário do que as pessoas imaginam, a revolução social, historicamente, ela é rara. Ela não é comum, ela é excepcional na história. Por isso que revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, né, 3 grandes revoluções sociais, elas chamam a atenção. Porque esse tipo de revolução, pela sua dimensão,
né, pelo seu alcance interno e muitas vezes seu alcance externo, internacional, esse tipo de revolução é uma coisa relativamente rara. Por que ela ocorre? Geralmente ela ocorre em razão da combinação de diversos fatores. Primeiro, um crescimento aí das classes excluídas do poder. Elas se tornam cada vez mais numerosas, vão adquirindo força, né, para tentar mudar a estrutura política e social. Todas as revoluções sociais ocorreram num cenário de crise econômica, gerando insatisfação popular, que vai ser importante, né, para a população ser mobilizada contra o regime. Deixa eu passar aqui para outra página. Um outro fator aí comum também na origem das revoluções. Ela ocorre num cenário de expectativa frustrada com reformas e os poucos ganhos obtidos nas reformas. Isso é uma coisa também muito importante. As revoluções ocorrem assim, logo após reformas ou tentativas de reformas que, enquanto estão sendo feitas ou prometidas, geram uma expectativa de ganhos para grupos excluídos, sobretudo para os grupos excluídos do poder. Mas a reforma não dá certo, não é feita, é incompleta, né, acaba gerando uma decepção e aquilo ali mobiliza aqueles grupos, né, insatisfeitos. A crise econômica também gera essa frustração, né? Porque no cenário de expansão econômica, então vai haver aquela expectativa de melhorar de vida, né? De melhorar seu padrão de vida, de consumo, e a crise econômica frustra essa expectativa. A revolução também tem tudo isso que eu falei, mas ela é motivada, isso é fundamental, pela difusão de uma ideologia, de uma nova doutrina política, defendendo mais direitos, igualdade e liberdade. Porque a revolução, nesse caso, ela traz a expectativa de criar uma nova sociedade, um novo regime, um novo sistema político, sistema econômico e social, considerado melhor do que o anterior. E isso é prometido por uma ideologia que prega liberdade, igualdade de direitos, justiça social, né, o progresso e tal. Então as pessoas têm que estar convencidas de que é possível criar um novo sistema político, uma nova sociedade, porque essa ideologia está dizendo isso. E as pessoas acabam absorvendo, né, adotando essa ideologia. E outro fator importante é o enfraquecimento do governo, né, do poder militar. Historicamente, por causa de guerras. As grandes revoluções, pessoal, revoluções sociais, elas ocorreram com o governo enfraquecido por causa de guerras. Que o governo pode ter vencido, mas com tanta dificuldade que saiu enfraquecido militarmente, ou a guerra causou uma grave crise econômica, então pior ainda, o governo perdeu a guerra e fica mais enfraquecido militarmente. E não tem força para reprimir o movimento revolucionário. Né? Um outro fator também importante que ocorre nas revoluções sociais, ou que permite as revoluções sociais, é que o grupo dirigente ele racha, ele fica dividido. Então a falta de coesão no grupo que dirige a sociedade, que governa, que manda, deixa o conjunto enfraquecido, deixa esse grupo que até então dirigia enfraquecido. Se ele ficou dividido, né, ele vai ficar enfraquecido. Então vocês imaginem, o grupo dirigente fica dividido. O governo e o poder militar do governo enfraquecidos por causa de uma guerra. Uma nova ideologia, uma nova doutrina está sendo difundida, prometendo uma sociedade melhor. A parte da população, sobretudo setores da classe média, frustrados com uma reforma que não foi realizada ou foi mal realizada, né, não gerou os benefícios esperados. Crise econômica, insatisfação popular, né, e crescimento de uma classe social fora do poder, né, excluída do poder, pronto, vocês têm um cenário aí para uma revolução social. Agora, a revolução pode até começar num cenário como esse. Não quer dizer que ela vai ser bem sucedida. Ela pode fracassar no final. Né? Mas o cenário costuma ser esse. Existe um termo chamado revolução pelo alto, que é o seguinte: geralmente é considerado uma revolução social, mas que não é motivado por todos esses fatores que eu mostrei, não. É motivado por alguns desses fatores que eu coloquei agora anteriormente. E é uma revolução liderada pelo grupo político que governa. Nesse caso, é uma revolução sem mobilização popular ou com pouca mobilização popular contra o governo. Porque quem está no poder é que faz a revolução, transforma a estrutura da sociedade. Né? Ou seja, é uma revolução que parte de cima do Estado para baixo, para a sociedade. Um exemplo de uma revolução pelo alto. A mais famosa foi a Revolução Meiji, no Japão, em 1868. Quando o imperador Mutsuhito, um jovem imperador, né, Mutsuhito, com apoio de setores do governo, da nobreza japonesa, setores dos comerciantes japoneses, o imperador dirige uma revolução das luzes, Meiji, né, o reinado dele foi chamado Reinado das Luzes,
de cima para baixo. Ele aboliu o feudalismo, aboliu a servidão, né? Aboliu os exércitos feudais, criou um exército nacional, estimulou a criação de indústrias, modernizou o Japão. Não foi um grupo que estava fora do poder, um grupo que já estava no próprio poder. Okay? A Revolução Econômica é uma transformação relativamente rápida no modo de produção, na distribuição das riquezas, né? Ou seja, estabelecendo uma nova tecnologia e novas formas de trabalho, de divisão de trabalho. Aí sai faltando a palavra nova, né? Estabelecendo uma nova tecnologia e de novas formas, né? de trabalho, de divisão de trabalho. Ficou faltando novas aí. O exemplo mais famoso foi a Revolução Industrial, mas nós vimos no início do ano um exemplo de uma revolução econômica, que foi a Revolução Neolítica, a Revolução Agrícola, né? Descoberta da agricultura, da produção de alimentos. Revolução cultural é uma mudança radical dos valores, costumes e ideologia predominantes na sociedade. É uma revolução assim mais lenta do que as outras revoluções. Ela pode ocorrer assim envolvendo uma geração, duas, três ou mais gerações. Uma geração geralmente que vale a 25, 30 anos. Né? A mudança cultural, pessoal, ela realmente é mais lenta. Então a gente pode falar da a revolução do cristianismo no Império Romano. Né? O cristianismo ele vai se expandindo lentamente, mas o seu momento assim de revolução, né, de expansão mais acelerado, ainda que relativamente lento comparado a uma revolução política, foi do reinado Constantino em diante, onde todos os imperadores, com exceção do imperador Juliano, foram cristãos e foram apoiando a igreja. E aí vai mudando, né, a religião do império, a religião oficial do império, né, que ele vai transformando, vai difundindo os valores cristãos com apoio do Estado. Ok? Vou fazer uma pausa aqui para não ficar muito pesado esse vídeo, aí eu continuo no próximo vídeo, ok? Até lá!